E no episódio de hoje eu quero falar sobre um tema muito importante. Esse tema é sobre frações. Hoje eu quero falar sobre frações. E mais especificamente do que falar sobre frações, como as frações vão fazer com que você ultrapasse 800 pontos em matemática no Enem para que você passe em medicina no Enem. Certo? Meu nome é Marlos Menezes, talvez você me conheça, talvez não. E para eu começar a falar sobre frações, a primeira coisa que eu quero dizer é o seguinte: o que são frações? O que são frações? Tem alguém gritando aqui do lado, Mengo, não sei o que é isso, mas... Frações, eu vejo que muita gente confunde o que são frações. Primeiro, quando você pensa numa fração, você pensa numa parte do todo. Não é isso? Quando você fala assim, existe um termo bem corriqueiro, quando as pessoas falam uma fração de segundos. Ou seja, quando fala uma fração de segundos, está falando que é menos de um segundo. Ou quando a pessoa não sabe nem pensou em um segundo e fala que é pouco tempo. Mas uma fração de segundo ou uma fração de um todo, geralmente é isso. Mas não necessariamente é. Uma fração, a grosso modo, ela é uma divisão entre números naturais. Contanto que o número de baixo, né, que é o denominador, seja diferente de zero. Então, se você divide números naturais, os números naturais eles foram criados para contar pessoas, objetos, animais. Então, é o 0, 1, 2, 3, 4, 5 e por aí vai, até o infinito. Então, quando você divide esses dois números, contanto que o número de baixo, que é o denominador, o quanto você vai dividir seja diferente de zero, você tem uma fração. Tá? E as frações, existem vários tipos de frações. As frações podem ser frações próprias, que são exatamente essa fração que eu falei que é menor do que 1, né, do que um inteiro. Quando você pega uma parte do inteiro, uma fração própria. Existe uma fração imprópria, que é quando você tem, que não é parte do inteiro, quando você pega um número que é em cima maior do que o número que está embaixo. Né? O número que fica em cima de uma fração é o numerador e o que fica embaixo é o denominador. Quando você tem um número de cima maior que o de baixo, você tem uma fração imprópria e também frações aparentes. Quando você divide, por exemplo, 4 por 2, 4 dividido por 2 dá 2. Isso é uma fração aparente. Agora, olha só, eu estou falando tudo isso daqui para você, não é para você memorizar, não é para você decorar. Não é nada disso. Para você se tornar um mestre em interpretação, você tem que fugir dessa teoria. Porque senão não vai dar tempo de você ficar um as da interpretação. Só te digo isso porque existe uma pequena confusão quando as pessoas falam sobre frações, mas o que eu quero que você entenda é que a fração basicamente é uma divisão. Entre qualquer fração, ela pode ser expressa por uma divisão entre dois números naturais. Que são aqueles números, os primeiros números que a gente aprende, né? Que para quando a gente aprende a contar.